Pois é, quem está conectado aqui com a gente para comentar as possibilidades e dificuldades orçamentárias que o próximo governo vai encarar é o presidente da Associação Contas Abertas, o Gil Castelo Branco. Boa noite, Gil. Primeiro eu queria ouvir a sua análise sobre o atual teto de gastos, né? Qual a importância e se ele realmente existe de fato. Boa noite. Boa noite. Bem, o teto de gastos, a partir da aprovação dessa PEC, ele já tinha sido furado cerca de 6 vezes anteriormente, mas agora eu diria que ele será implodido, ele será dinamitado. Essa PEC, ela autoriza gastos que acabam somando cerca de 200 bilhões de reais. Os 145 bilhões que nós falávamos, isso já estaria, então, autorizado pelo texto que está saindo do Senado, mas ainda teria a mais, né? Cerca de 23 bilhões de excesso de arrecadação que poderia ser utilizado fora do teto para investimentos. Nós teríamos ainda que todas as receitas que fossem provenientes de fontes próprias, doações, etc., tanto no caso do Ministério da Saúde, no caso da Fiocruz, né, como também as despesas com a educação, elas poderiam também ser utilizadas fora do teto. Isso dá aproximadamente 12,5 bilhões, somando a educação com a saúde, com a Fiocruz. E nós temos ainda cerca de 24,6 bilhões que estão sendo esquecidos lá naquelas contas do PIS/PASEP. Então, esses recursos também seriam utilizados fora do teto. Então, somando todos esses valores, nós temos gastos que serão autorizados de 205 bilhões de reais. Então, na verdade, se fosse apenas para pagar o Bolsa Família, bastaria que fosse 70 bilhões aproximadamente, porque no orçamento da União nós já temos um valor mensal de 405. Então, para pagar a mais o valor de mais 200 reais aproximadamente, para pagar os 600, e ainda para pagar aquilo que foi prometido pelo presidente eleito, que foi um valor de 150 reais para cada jovem de até 6 anos, filho de famílias que recebem a Bolsa Família, isso tudo bastaria ser 70 bilhões. Quer dizer, então o governo está tentando, o novo governo está tentando um cheque em branco no Congresso, sem que ele indique qual será a fonte de recursos utilizados e sem que ele, inclusive, crie um novo arcabouço fiscal. Ele está dinamitando o teto, ele está dinamitando a regra de ouro, que é aquela que diz que o país não pode se endividar para pagar custeio, e, na realidade, não coloca no lugar dessas âncoras nenhuma outra. Então, é isso que preocupa os agentes econômicos. Então, quando agora eu ouvia o vice-presidente eleito dizer que nós temos que ver por que os juros sobem no Brasil, um dos motivos é exatamente esse, é exatamente essa insegurança econômica gerada com essa. Eu queria que você falasse sobre a expectativa que você tem em relação à votação agora na Câmara. Você acha que vai ser mais acalorada? O Lira disse hoje que não referenda esse texto. O que você está aguardando em relação a essa expectativa? Você acredita que ela possa, inclusive, correr o risco de não ser aprovada nesse Congresso, ficar para o ano que vem? Eu acho que ela pode não ser aprovada nesse montante. Normalmente, os primeiros dias de um governo recém-eleito, né, são de uma verdadeira lua de mel com o Congresso, né? Nós já vimos de tudo, inclusive o sequestro da poupança nos primeiros dias do então presidente Collor, não é? Então, eu acredito que um dos pontos que será decisivo para a aprovação ou não dessa PEC, e até do montante que será aprovado, é o julgamento que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal sobre a questão da constitucionalidade ou não das emendas de relator. Porque esse sinal já foi dado pelo próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo, não só a intermediários do presidente Lula, como a ele próprio, de que se as emendas forem consideradas inconstitucionais, essa PEC poderá não ser aprovada. Então, chegou a ser uma ameaça, né? Porque realmente o Congresso não quer abrir mão desses 38,8 bilhões de emendas, sendo que 19,4 bilhões de emendas de relator. Você imagina, Rafael, se esses 19,4 bilhões de emendas de relator pudessem ser utilizadas com outras finalidades, se não com envio, sem qualquer critério técnico, sem qualquer parâmetro socioeconômico, pelos parlamentares para os seus currais eleitorais. Então, há muitas formas de se
diminuir essa situação difícil que o país atravessa, cortando subsídio, alterando gastos, reduzindo gastos militares. Mas o problema é que ninguém fala em reduzir gastos, só se fala em aumentar gastos. Esse é o problema. Agora, essa votação deve acontecer no máximo até o dia 16, né? E se não acontecer, você acredita que pode atrasar a LOA, consequentemente o orçamento de 2023 e no efeito dominó chegar inclusive ao Plano Safra? Sim, eu acho que seria muito ruim, não é? Se o orçamento de fato não for aprovado. Há esse risco, sim, até mesmo por essa questão que está, digamos assim, embolada com a constitucionalidade ou não dessas emendas de relator. Então, eu acho que seria ruim. Nós já vimos casos em que o orçamento acabou sendo aprovado, sancionado, praticamente até em maio, né? Em vários anos, nós temos visto o orçamento não ser aprovado. Mas, sobretudo agora, no ano pós-eleitoral, isso seria extremamente ruim. Nós estamos vendo que vai haver uma reestruturação da esplanada, afetando inclusive o próprio Ministério da Agricultura, é isso que se comenta. São novas pessoas, são novos ministros, são novos secretários, e tudo isso já impacta também a operacionalidade do Ministério. Agora, a questão dos recursos também é fatal, porque senão fica se gastando ali aquele 1/10 das despesas não obrigatórias previstas no POA, e isso não é suficiente para que nós tenhamos um plano safra como nós pretendemos ter. Perfeito. Gil Castelo Branco, presidente da Associação Contas Abertas, muito obrigado pela sua análise aqui no Rural Notícias. Até uma próxima. Boa noite. Até uma próxima ocasião, Rafael. Valeu.